Na aula passada, nós aprendemos as equações que permitem calcular as forças decorrentes da pressão estática de um fluido sobre uma superfície submersa curva. Nós vimos que, nessa ocasião, essa força resultante causada pela distribuição de pressão estática sobre uma superfície submersa curva, ela é computada como sendo a soma vetorial de duas componentes. Uma componente que vai acontecer na direção horizontal, com uma componente que vai acontecer na direção vertical. Portanto, calcular essa força resultante consiste em calcular as duas componentes, a componente horizontal e a componente vertical, porque nós vimos que a priori não conhecemos qual é a direção da força resultante. Por isso que a gente calcula a força horizontal, que a gente sabe que a direção é horizontal, e calculamos também a força vertical, porque sabemos, que a direção é vertical. Da composição dessas duas, a gente tem condições de obter a força resultante. Nessa aula de hoje, nós vamos fazer aqui alguns exercícios com a aplicação dessa teoria. Inicialmente, esse caso aqui da comporta articulada. Bom, então nós temos aqui uma comporta articulada. A comporta, ela é essa estrutura que aparece em verde, certo? Então aqui a gente tem uma vista lateral dessa estrutura, aqui uma articulação e aqui um fundo fixo. E a linha d'água, o nível de água de fluidos, está situado aqui nessa superfície. Então, esse nível aqui, ele vai marcar para a gente o nível de água. A forma da comporta é uma comporta em forma de quarto de circunferência. Então, ela tem uma forma circular, mas a comporta aparece em quarto de circunferência. Se nós visualizarmos uma vista em perspectiva, é aproximadamente isso aqui que a gente vai ter. A parte em verde é a comporta. Essa comporta ela tem aqui uma articulação na base, portanto, ela pode girar em torno dessa articulação. Nós vamos observar que à esquerda dessa comporta, nós temos um tanque totalmente cheio, de forma que o nível de água coincide com a parte superior da comporta, conforme a gente confirma aqui nessa vista lateral. Então, a gente sabe que a água ela vai exercer sobre essa comporta uma componente de força horizontal, uma componente FH, e uma componente de força vertical, uma componente FV. E diante da atuação dessas duas componentes, essa comporta ela vai abrir. É preciso ter, portanto, uma força P que segure essa comporta. Porque imaginemos que a força P não existe. Se não existir essa força que segura a comporta, no caso da direita para a esquerda, as forças FH e FV causadas pela pressão da água faria com que a comporta girasse. Então a comporta se abre e esse fluido é esparramado, essa água é esparramada com a abertura da comporta, certo? Então é necessário, nesse caso, haver uma força que segure a comporta e que mantenha a comporta numa posição de equilíbrio para que ela consiga reter esse fluido. Obviamente, quando essa força for retirada ou diminuída, essa comporta ela tende a girar em torno da articulação e permitindo então o esvaziamento desse reservatório de forma que o fluido passe por cima dela. Certo, pessoal? Então, a redução ou a supressão dessa força P vai permitir a abertura da comporta e o derramamento desse fluido que está situado aqui à esquerda dessa estrutura. Esse nosso exercício ele vai trabalhar, então, com essa situação de equilíbrio, onde nós temos ali a comporta submetida a essa força P e também submetida às forças decorrentes da pressão da água à sua esquerda. Notamos que trata-se de uma superfície curva, então podemos aplicar aquelas teorias que nós vimos na aula passada de cálculo de forças sobre superfícies curvas. O exercício ele vai pedir para a gente 3 itens aqui. Primeiro, o cálculo da componente FH, componente horizontal e também o seu ponto de aplicação. O item B, componente vertical e também seu ponto de aplicação. E finalmente, o item C, nós vamos calcular qual é essa força P necessária para manter a comporta em equilíbrio na situação ilustrada pela figura. Não nos foi dado, pessoal, nenhuma informação acerca do comprimento dessa comporta. Essa comporta ela tem, então, um certo comprimento, certo? Esse comprimento aqui não nos foi informado, seria essa distância aqui, o comprimento L da comporta, tá? Então, essa distância é o comprimento L da comporta.
a gente vai precisar desse valor para que a gente possa resolver o problema, tá? Normalmente, nesses casos onde esse comprimento L da comporta não é dado, o que nós trabalhamos é com o cálculo por metro de comprimento. Então, a gente estabelece que vamos trabalhar com uma faixa de 1 metro de comprimento dessa estrutura. E se essa estrutura tiver 2 metros, a gente simplesmente multiplica a força calculada por 2, tá? Então, nesse sentido, nós vamos considerar que esse comprimento da comporta é um comprimento L de 1 metro. Ou seja, nós vamos fazer o cálculo por unidade de comprimento da comporta, tá? Então, vamos colocar aqui, o cálculo será feito por unidade de comprimento de comporta. Vamos deixar isso aqui anotado. Por metro, né? Por cada metro de comprimento de comporta. Então, o cálculo de todos os 3 itens, do item A, do item B e do item C, certo? Vocês conseguiram visualizar a estrutura e visualizar o problema que nós vamos resolver? Veja bem que essa comporta, ela tem forma de quarto de circunferência, e nesse sentido, a gente precisaria do raio, né? Porque esse raio ele é importante para que a gente possa, por exemplo, descrever a equação da circunferência e que a gente tenha, por exemplo, a altura da comporta. Se nós pegarmos a diferença vertical entre a articulação e o nível de água, essa diferença vertical é justamente o valor do raio da comporta. Se pegarmos a distância horizontal entre esse ponto e o ponto de aplicação da força P, essa distância também é o raio da própria comporta. Então, é interessante nesses problemas que a gente estabeleça eixos x e y, ou x e z, para que a gente possa trabalhar em cima desses eixos ao realizarmos aquelas integrações que eventualmente são necessárias, tá? Então, como nós temos uma circunferência, um quarto de circunferência, é interessante, nesses casos, que a gente possa marcar a origem desses eixos a partir do centro dessa circunferência. Então, nós vamos pegar esse ponto aqui, ó, que ele vai marcar ali o centro da circunferência. Ele não é exatamente o eixo sobre o qual a comporta gira em torno desse eixo, tá? Mas nós vamos pegar esse ponto aqui como sendo o centro da circunferência e vamos utilizar esse ponto aqui como referência. Eu vou até tirar essa bolinha para que a gente não confunda isso aqui com o eixo sobre o qual a comporta gira, para que não haja nenhum momento de confusão em relação a isso, tá? O que eu quero dizer é que iniciaremos a construção dos eixos a partir daqui. Então, vamos chamar esse eixo vertical que começa nesse ponto de eixo Y. Vamos notar que esse eixo Y ele também representa a própria profundidade, porque ele é medido, nesse caso, a partir da superfície livre. Vocês podem ver que ele é medido a partir da superfície livre. Então, ele vai representar também a própria profundidade, medido de cima para baixo na vertical. E esse eixo horizontal aqui, sobre a superfície livre, nós vamos chamar de eixo X. Como a nossa comporta ela é circular, a gente conhece então a equação da circunferência, tá? Então nós podemos escrever que a equação dessa comporta, eu vou até deixar de verde aqui para ficar pertinho aqui da parte onde nós nos referimos à comporta, ela pode ser escrita então com a equação da circunferência, com os eixos começando nesse ponto, né? Esse sendo o zero do eixo x e o zero do eixo y, nós podemos escrever que a equação dessa circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio ao quadrado, certo? Então, nós temos aqui a equação que descreve essa curva verde que está totalmente submersa nesse problema que nós vamos resolver agora, tá bom? Então, nós temos aqui uma equação que posteriormente nós vamos utilizar. Bom, então vamos trabalhar inicialmente no cálculo da componente FH, a componente horizontal de força. Vamos anotar aqui. Então, vamos começar aqui com o item A.
onde nós vamos fazer o cálculo, portanto, da componente horizontal de força. Nós vimos na teoria que essa componente horizontal de força ela é calculada em função da projeção da área submersa na direção vertical, certo? Dependendo dos casos, a gente mantém ao longo da integração a massa específica dentro da integral, que são casos estratificados. Dependendo dos casos, essa massa específica pode sair de dentro da integral. É o caso que a gente tem aqui, caso onde não há estratificação e onde, portanto, essa massa específica ela pode ser retirada de dentro da integral. Então, nós vamos trabalhar, nesse caso, com aquela fórmula final que é obtida para casos não estratificados. Ou seja, essa componente horizontal de força, nesse caso não estratificado, ela pode ser calculada como sendo ρ, massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a profundidade do CG, do centroide, da área projetada na vertical, certo? Então, nesse caso, para computar a força horizontal, o que nós precisamos fazer é projetar a área que está submersa, a superfície que está totalmente submersa, na direção vertical e trabalharmos com essa área projetada na direção vertical. Tá? Então, se nós pegarmos essa superfície curva verde e projetarmos na direção vertical, nós vamos obter um retângulo. Concordam, pessoal? A gente vai obter aqui um retângulo. E esse retângulo vai ser a própria área projetada na direção vertical. Então, é a projeção dessa superfície curva verde na direção vertical, que nós chamamos aqui, então, de AV, a projeção da área na direção vertical. Ficou dúvida aqui, pessoal, em relação a essa projeção? Nós vamos ter um retângulo, inclusive com esse lado aqui do retângulo valendo 1. Haja vista que o nosso L nesse problema é 1, porque o cálculo é feito por unidade de comprimento de comporta, por unidade de comprimento de comporta. Tudo bem? Bom, então se nós projetarmos essa área na vertical, essa área que é uma área retangular, ela vai ter um centroide, um CG, localizado exatamente na sua metade, na metade dela. E nós sabemos que essa distância, que é a distância vertical, ela é calculada como sendo o próprio raio da comporta. Então, essa distância vertical aqui, ela é igual ao raio R da comporta. Então, nesse sentido, nós conseguimos calcular tanto AV quanto o H do CG. O AV, nesse caso, ele vai ser igual a R vezes L, onde L é igual a 1, e o H do CG vai ser igual a R dividido por 2. Tem dúvida em relação a isso, pessoal? Por que é R? Porque essa distância aqui é R. E, portanto, aquela distância lá atrás também vai ser R. Né? Então, essa distância aqui é R. Por isso que a projeção dá esses lados de R aqui para a nossa estrutura. Tá? Essa distância aqui também é R, porque nós temos 1/4 de circunferência. Bom, então, nesses casos, nós podemos já calcular diretamente a nossa componente horizontal de força. Então, essa componente horizontal FH, ela pode ser calculada como sendo a massa específica vezes a aceleração da gravidade, vezes o H do CG, que é R sobre 2, vezes R vezes L. R vezes L é o valor da área projetada na vertical. Então, se nós substituirmos aí valores numéricos ao raio, e o L é 1, né? A massa específica, a gente consegue já obter aí o valor da componente FH. Vamos deixar para fazer essa substituição lá no Excel e, por enquanto, a gente deixa essa fórmula guardada aí. Tudo bem? Bom, nesse sentido, nós vamos passar para o cálculo do ponto de aplicação de FH. Então, vamos anotar aqui, o cálculo do ponto de aplicação de FH.
Sabemos então que sobre essa superfície submersa atuará ali uma componente de força horizontal, essa componente que a gente desenha aqui, né? E essa componente de força horizontal, que nós chamamos aqui de FH, ela vai atuar aqui sobre um determinado ponto, né? Ela vai atuar aqui sobre um determinado ponto que nós chamamos de centro de pressão. Ela vai atuar sobre esse centro de pressão. Nós vimos na aula passada qual é a forma para calcular esse centro de pressão em casos onde o fenômeno de estratificação ele não é relevante, né? Então, nós vimos na aula passada que o cálculo desse centro de pressão, ou seja, da profundidade do centro de pressão do H do CP, ele pode ser calculado, então, como sendo a integral de H ao quadrado vezes o elemento de área projetado na vertical, tudo isso dividido pelo H do CG, da área projetada na vertical, vezes a própria área projetada na vertical, certo? Então, essa equação ela foi obtida a partir das demonstrações teóricas da aula passada. Veja que, nesse caso, o H do CG ele já é conhecido, tá? Vale R sobre 2. O AV também já é conhecido, ele vale R vezes L. Então, cabe a gente resolver essa integral, é isso que a gente precisa fazer na prática. É a solução dessa integral que vai dar a própria medida da profundidade do centro de pressão, certo? Então, o que nós faremos aqui na sequência é basicamente resolver essa integral, a integral de H ao quadrado vezes DAV. Nota, pessoal, que nesse caso a variável é a profundidade H, mas o elemento de integração é o elemento DAV, um elemento de área vertical. Então, é muito importante, quando a gente cai numa situação como essa, que o elemento de integração ele seja relacionado com a variável que está sendo integrada, no caso que é o H, ou a variável da integral, que é o H, certo? Então, nós precisamos relacionar esse elemento de área com o valor da profundidade, ou relacionar o DAV com algum DH, de forma que a gente consiga falar a mesma língua nessa integral e a gente consiga resolver analiticamente essa integral aí, certo? Nesse caso, esse elemento de área DAV, ele pode ser calculado como sendo esse elemento que nós vamos listar aqui, ó. Veja que é um elemento de área projetada na vertical. Então, nós vamos pegar a área projetada na vertical e vamos construir um elemento de área projetada na vertical. Um elemento conveniente é esse elemento DAV aqui, ó, que vai ter aqui a sua largura ou a sua espessura valendo DH. E que vai ter o seu comprimento valendo L. Então, veja que esse elemento de área DAV vale L vezes DH. Então, nós podemos reescrever nossa integral dessa maneira, certo? Escrevendo de forma que o DAV fique relacionado com a profundidade. Então, essa integral ela vai ser integral de H ao quadrado vezes L vezes DH. Porque LDH é o nosso elemento de área DAV, de área projetada na vertical. Nesse caso, vamos lembrar que o L é constante, porque é o comprimento da comporta, então ele pode sair de dentro da integral, certo? No caso nosso, ele vale até 1, porque a gente está fazendo o cálculo por metro de comprimento da comporta. E fica, então, a integral de H ao quadrado DH, mas com uma integração sendo totalmente feita agora ao longo da profundidade. Uma profundidade variando de 0 até quanto, pessoal? A profundidade varia de 0 na superfície livre até o pé da comporta, onde está a articulação. Qual é o valor da profundidade no pé da comporta para esse exemplo? Como o reservatório está totalmente cheio, com um valor máximo no seu nível, o valor de H máximo é o próprio raio da comporta, certo? Então, essa integração ela é feita de profundidade 0 até a articulação, onde a profundidade vale R, então de 0 até R. Bom, esse resultado aí vai nos levar então ao valor de L vezes R ao cubo sobre 3. Alguma dúvida em relação a isso aqui? L vezes R ao cubo sobre 3, certo? Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, o ponto de aplicação, ou seja, o H do CP,
nós podemos dizer, então, que a profundidade desse ponto de aplicação, o H do CP, ele vai valer a integral L vezes R ao cubo sobre 3, dividido por H do CG vezes a área projetada na vertical. Então, está aqui o H do CG vezes a área projetada na vertical. Portanto, R ao quadrado vezes L sobre 2. Tá? H do CG vezes a área projetada na vertical dá R ao quadrado vezes L dividido por 2. Então, tudo isso aqui dividido por R ao quadrado vezes L dividido por 2. Portanto, nós podemos trabalhar ainda com esse valor do H do CP, cortando aqui o L com L, o R ao cubo com o R ao quadrado. E esse resultado aí vai nos permitir calcular aqui um H do CP um pouco mais enxuto, né? A profundidade do centro de pressão vai ser igual a 2/3 de R. Dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos guardar esse resultado aqui também, de forma que quando a gente entrar com o valor do raio, a gente já tenha automaticamente lá no Excel calculado a profundidade do centro de pressão, certo? Então, dessa maneira, a gente resolveu aqui o item A, calculando não só a componente horizontal de força, como também o seu ponto de aplicação, a profundidade do seu ponto de aplicação, ou seja, a distância vertical entre o ponto de aplicação da força e a superfície livre. Tudo bem? Vamos começar a fazer então o nosso item B, que é dedicado então ao cálculo da componente vertical de força. No item B, nós vamos calcular então a componente vertical de força. Bom, nós vimos que, da teoria, a componente vertical de força, ela equivale ao peso do volume de fluido, né? O peso, ela é igual ao peso do fluido situado acima da superfície que está submersa, né? Então, seja essa superfície submersa curva, ou seja essa superfície submersa também plana, a componente vertical, ela é sempre calculada como sendo o peso daquele volume de fluido que está situado acima, certo? Então, nós podemos calcular essa componente vertical como sendo o produto da massa desse fluido que está situado acima vezes a aceleração da gravidade, ou simplesmente produto da massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes o volume de fluido que está situado acima. Essa segunda forma, ρg vezes o volume de fluido acima, vamos destacar que esse volume de fluido aqui é o volume de fluido acima da superfície, ela é aplicável quando nós não temos casos de estratificação, certo? Então, nós temos ali uma massa específica constante e a gente pode utilizar diretamente essa forma aqui para fazer o cálculo da componente vertical de força, tá? Então, eu vou trazer aqui a imagem da nossa figura para que a gente possa raciocinar aqui em cima dessa imagem e computar aí a componente vertical. Temos ali a comporta, temos o nosso fluido situado acima da comporta. Então, o que nós precisamos, na realidade, isolar? A gente precisa isolar aquele volume de fluido que está situado exatamente acima da comporta. Então, se nós projetarmos a base da comporta até a linha d'água, até a linha da superfície de água, o volume de fluido que nós precisamos calcular é esse volume de fluido que nós destacamos aqui de azul mais claro, ou seja, o volume de fluido situado acima da comporta, tá? Nota que calcular esse volume de fluido situado acima da comporta não é, nesses casos, tão complicado. Então, esse volume de fluido acima da comporta, que é esse volume azul que nós mostramos ali, esse azul claro, né, que nós mostramos aqui, ele pode ser calculado como sendo a multiplicação, por exemplo, de uma área, vou chamar essa área aqui simplesmente de A, mas essa área é a área que está situada acima da comporta, vezes L, onde a área A, nesse nosso exemplo, seria essa área aqui, ó, essa área que nós vamos destacar aqui, por exemplo. Essa área que a gente vê aqui frontal, né? Essa área frontal que a gente verifica aqui. Então, nota que aqui a gente tem uma área A. Se pegarmos essa área A e multiplicarmos por L, que é o comprimento da comporta, a gente tem exatamente o volume de fluido situado acima. Nesse exemplo, essa área A ela pode ser calculada simplesmente
com uma área do quarto de círculo, mas nem sempre nós vamos ter casos tão simples como esse. Basta, por exemplo, mudar um pouco a posição da superfície livre. Vamos imaginar, aqui a superfície livre está na sua altura máxima, porque ela está batendo lá na parte superior da comporta, vocês podem ver, essa parte superior aqui. Mas vamos imaginar que essa superfície livre desça um pouco. Se a superfície livre descer um pouco, essa área já não é mais a área do quarto de círculo, certo? E aí a gente precisa calcular essa área com uma técnica mais elaborada um pouquinho do que simplesmente pegar um quarto do círculo, da área do círculo, tá? Nesse exemplo, a área é calculada como um quarto da área do círculo, simplesmente pelo fato da superfície livre ela coincidir com a parte superior da nossa comporta, tá? Então, nesses casos, vamos deixar anotado aqui que essa área, nesse caso específico do exercício, ela vale π vezes o raio ao quadrado dividido πr ao quadrado, né? Simplesmente πr ao quadrado. Π vezes o raio ao quadrado. Tá bem, pessoal? A área tem esse valor aí, né? Ou πd ao quadrado sobre 4. Então, se nós multiplicarmos essa área por L e multiplicarmos por ρg, nós já temos basicamente o valor da força resultante. Então, nesse caso, o cálculo ficou muito simples. Essa componente vertical, ela vai valer o ρ vezes o g, vezes o volume acima, que é a área, πr ao quadrado, vezes L. Dúvida aqui, pessoal? Professor, a área não é um quarto da... Ah, sim, temos que lembrar que essa área, bem lembrado, aqui eu coloquei a área do círculo, né? Como essa nossa área é um quarto de círculo, bem lembrado, a gente precisa dividir aqui por 4, isso aí. Então, aqui fica dividido por 4, tá? Bem lembrado aí, senão a gente calcularia ali uma força que seria 4 vezes maior do que a real, certo? Então, vamos guardar essa fórmula e vamos finalmente passar aí para o cálculo do ponto de aplicação da componente de força vertical. Nós sabemos que essa componente de força vertical, então, ela vai atuar ali sobre a superfície curva, sobre a comporta, né? E ela vai atuar ali sobre um ponto que nós chamamos ali de centro de pressão, é o ponto de atuação dessa força, tá? Então, vamos calcular, então, aonde está atuando essa componente de força vertical. Vamos deixar anotado aqui, então, o que a gente vai fazer. Ponto de aplicação de FV. Bom, pessoal, nós vimos na teoria que a componente vertical ela é aplicada no centroide do volume de fluido situado acima daquela superfície submersa. Então, a gente precisaria calcular o centroide desse volume, né, de fluido situado ali acima. Como o L é regular, o L é igual tanto em cima quanto embaixo da comporta, então não há variação de comprimento, a gente calcula o centroide do quarto de círculo. E o ponto de atuação dessa força é justamente no centroide do quarto de círculo. Se a gente recorrer aí à internet, a gente vai ter tabelas que vão nos mostrar qual é a posição desse centroide. Mas vamos imaginar que a gente não tenha uma figura circular. Vamos imaginar que a gente tenha uma figura com uma função qualquer. Aí, essas tabelas já não serão válidas, certo? Então, nós vamos trabalhar aqui no sentido de fazer um cálculo que seja geral, que seja válido para qualquer tipo de função que for descrito pela superfície que está submersa. Tá? É um cálculo, enfim, que vai ser independente de tabelas que eventualmente a gente pode encontrar aí na literatura. Um cálculo com a própria função da curva, nesse caso, a função da circunferência. Nós vamos sempre lembrar que o cálculo do ponto de aplicação de forças nada mais é do que o cálculo de momento dessa força. Então, nós vamos pegar o momento dessa força resultante, dessa força FV que acabamos de calcular aqui, e vamos multiplicar por uma coordenada, por exemplo, vamos chamar essa coordenada aqui de x, né, ou z,
da força, ZFV. Vamos chamar de X, porque nós trabalhamos aqui com o eixo X, né? Aqui nós chamamos esse eixo aqui de X, ó. Então é melhor chamar de X, porque essa força vertical está aplicada aqui em algum ponto ao longo desse eixo X, né? A força vertical vai estar aplicada aqui em algum ponto, né? Algum ponto aqui ao longo do eixo X, tá? Então vamos chamar aqui, em vez de Z, o Z foi lá na teoria que nós desenvolvemos ontem, por isso que eu acabei colocando o Z aqui. Mas no caso desse exercício, onde os eixos são chamados de X e Y, vamos chamar isso aqui então de X. X de FV, ou seja, o ponto de aplicação de FV. Então, o momento da força resultante é isso, que vai ser então a soma dos momentos das forças infinitesimais, ou seja, DFV vezes o valor do seu X, certo? Então, o momento da força resultante é igual à soma do momento das forças infinitesimais. E nós sabemos que a componente de força vertical, ela é igual a um volume de fluido infinitesimal que está situado acima da superfície. Portanto, vai ser igual a ρ vezes G vezes um dvol, sendo esse dvol o volume de fluido que está situado acima da superfície livre, certo? Nesse caso, vamos repetir aqui o desenho da nossa comporta para que a gente possa enxergar melhor como que nós vamos fazer aqui. Deixa eu ver se a gente consegue até aproveitar a figura original, talvez seja melhor aqui. Para ficar um pouco mais bem feito, né? Então, nós temos aqui a figura original. Então, o que nós vamos fazer aqui na figura original? Nós vamos pegar um dvol, um elemento de fluido que está situado aí acima da nossa superfície, tá? Então, vamos colocar aqui de azul, que seria um elemento como esse aqui, por exemplo. Esse seria o nosso dvol. Então, veja que é uma parte de elemento de fluido que está situado acima da superfície submersa, certo? Sobre esse dvol, vai atuar ali uma parcela de força DFV. Parcela de força DFV, que vai valer justamente ρg vezes esse dvol, tá? Vamos lembrar também que nesse caso, o nosso dvol, ele pode ser calculado como sendo um L vezes o dA, sendo o dA o valor dessa área aqui, ó. Então, nota que essa área aqui, ó, ela vale dA, e se nós pegarmos aí o dA e multiplicarmos por L, onde L é o comprimento da comporta, certo? Nós temos o valor de dvol. Então, o DFV ele pode ser calculado como o ρg vezes o L vezes o dA, onde dA é esse elemento de área de fluido situado acima da superfície que está submersa, certo? Então, nesse sentido, a gente vai voltar aqui para a solução dessa equação. Então, FV, componente de força vertical, que nós já conhecemos, né, vezes a coordenada dela, que nós queremos calcular, o xFV, ele vai ser igual à integral de DFV, portanto, ρg LdA, ρg vezes L vezes o dA, vezes o x, que ainda aparece aqui nessa integração, certo? Agora, nós precisamos descobrir uma equação que seja adequada para o nosso dA, né? Uma equação que seja adequada para o dA, normalmente relacionando esse dA, por exemplo, com o x, né? Então, se nós obtivermos essa equação, que é a equação adequada para o dA, a gente consegue resolver a nossa integral aí. Vou trabalhar aqui ainda com o primeiro membro, para a gente manter a conta organizadinha. A gente, por enquanto, não muda nada aqui no primeiro membro. FV vezes XFV vai ser igual. O que é constante nós podemos retirar de dentro dessa integral. Então, é constante o peso específico do fluido, né, que é o produto da massa específica pela aceleração da gravidade. E o L, também, nesse caso, ele é constante e pode ser retirado aí de dentro da integral, certo? Então, podem sair de dentro da integral o ρ, o g e o L. E ficamos, então, com a integral de dA vezes o x. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, agora sim nós precisamos escrever esse dA de uma forma que seja adequada
para que a gente consiga resolver a nossa integral. Vamos verificar que, em relação à área dA, esse elemento de fluido que está situado acima, né, essa área dA ela vai ter aqui uma espessura que nós podemos chamar de dx. Né? Então, a área dA ela tem aqui uma espessura que nós chamamos de dx. Nós podemos relacionar como sendo dx, que é essa espessura, essa largura aqui da área dA. Então, veja que essa largura da área dA, só melhorando aqui, essa largura da área dA, ela vale dx, que é essa largura aqui de cima, né? Nós temos aqui uma largura que vale dx, haja vista que o eixo x está passando aqui em cima, certo, pessoal? E essa altura da área dA, ela vale justamente y. Vamos lembrar que o eixo y é o eixo vertical, tá? Então, essa altura da área dA, ela vale y. Só para a gente deixar aqui registrado, vamos colocar lá os eixos x e y, nós colocamos no começo do problema. Nós temos aqui o eixo x e aqui o eixo y, que é esse eixo coincidente com a profundidade, com a vertical, tá? Então, esse é o eixo x e esse aqui é o eixo y. Então, o valor de y vezes dx vai dar justamente o valor de dA. Então, nós podemos dizer que dA vai ser igual a y vezes dx. Dúvida até aqui, pessoal? dA igual a y vezes dx. Bom, aparece então a integral de y vezes x vezes dx. É isso que vai aparecer aqui. Mas nós temos condições de escrever o y como função de x, justamente utilizando a equação da circunferência. Tá? Então, da equação da curva, da equação que seria a equação da curva da comporta, da curva que descreve a comporta, nós sabemos que é a equação de uma circunferência, portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser igual a r ao quadrado. Então, eu vou isolar o y, nesse caso, deixando toda a equação em função de x. Então, nós vamos dizer que o y ele vai valer r ao quadrado menos x ao quadrado e a raiz quadrada disso aí tudo. Tá? Então, y é a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, dessa forma, a gente vai substituir isso aí dentro da integral novamente. Vamos colocar lá. Voltando aqui, então, com o momento fv vezes x, fv, ainda não mexi no primeiro membro, ainda não trabalhei no primeiro membro. Isso aqui vai ser igual a ρ, g vezes L, vezes a integral de, no lugar do y, eu coloco r ao quadrado, raiz, né? Essa raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, aqui nós temos a raiz ao quadrado de r ao quadrado menos x ao quadrado. Tudo isso, toda essa raiz, multiplicando aqui um x, tá vendo? Vezes x. Tudo isso vezes o valor de dx. Sendo essa integração, então, feita ao longo da direção x. Portanto, uma integração que vai ser feita de zero, nesse ponto, x é igual a zero, até, de zero nesse ponto, onde x é igual a zero, até esse ponto aqui, para ele varrer toda a curva, onde o x vale r. Né? Então, nesse ponto aqui, o x é igual a r. Tá? Então, o x variando de zero até o valor de r. Bom, pessoal, chegamos aqui numa função que a gente pode até, trabalhando, jogando esse r para dentro da raiz quadrada, a gente pode até trabalhar aqui de uma maneira analítica, vamos dizer, com essa integral. Mas nós vamos explorar mais um pouco da solução numérica da nossa integração. Então, nós vamos pegar toda essa função aqui, que já é um pouco estranha, um pouco esquisitinha, certo? E vamos chamar essa função toda de uma função, por exemplo, de g de x. Então, eu vou construir aqui uma função g de x. E a partir da integral dessa função g de x, a gente consegue isolar o x fv, certo? Bom, vamos reescrever então a nossa equação, que vai ser a equação final, que vai nos permitir calcular essa componente x fv. Então, x fv vai ser calculada da seguinte maneira: ρ
apagar esse pontinho aqui que apareceu por engano. Rho vezes G vezes L. Tudo isso, né, dividido por essa FV, que passa dividindo. Tudo isso vezes uma integral de 0 até R de G de x dx. Essa integral nós vamos resolver, então, numericamente, tá? Então, o nosso trabalho aqui vai ser obter uma solução numérica dessa integral. Porque se a gente obter a solução numérica dessa integral, a gente consegue resolver o problema aí sem grandes dificuldades. Tem dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Bom, então como que nós vamos fazer? Vamos lembrar que fazer a integração numérica, na realidade, é nada mais do que somar trapézios, né? Somar áreas de trapézios. Então vamos imaginar que aqui a gente tenha um eixo das ordenadas, onde a gente terá a função g de x, e aqui a gente tem o eixo das abscissas, onde nós teremos a função valor de x, né? O próprio valor de x. Então, se nós plotarmos g de x em função de x, nós vamos ter aí uma determinada função. Por exemplo, se o x é igual a zero, essa função g de x vai ser igual a zero. Então, a gente vai ter aí um determinado gráfico para essa função. Né? Um determinado gráfico para essa função vai ser algo parecido assim. Depois a gente joga no Excel, a gente vai ver o comportamento desse gráfico. É algo mais ou menos dessa maneira, tá? Bom, o que nós vamos fazer na integração numérica? Nós vamos pegar e somarmos áreas de trapézios situados entre valores de x subsequentes. Então, se nós tivermos aqui um xi menos 1, por exemplo, e aqui um xi, ou vamos chamar de xi e xi mais 1, por exemplo, né? Xi e aqui o valor de xi mais 1, nós vamos, entre esses dois valores de x, calcular áreas sobre essa função, sobre a curva da função. Vamos chamar essa área aqui de DAG. E vamos somar todos os DAGs. Portanto, a integral de g de x nada mais é do que o somatório dos valores de D a G, que nós vamos computar numericamente a partir de uma planilha do Excel, certo? Vamos relembrar que essa altura aqui da função, ó, vai ser a função GI, o valor de G de XI. Então, é esse valor aqui, ó, essa altura dessa área é G de XI. A altura da área lá do outro lado, essa altura aqui, ó, é GI mais 1, certo? E nós temos aqui um trapézio, porque essa figura, para valores de x muito próximos, ela pode ser aproximada por um trapézio. Então, dessa maneira, nós podemos computar a área DAG da seguinte maneira, como sendo a área de um trapézio. A área de um trapézio é base maior é GI mais 1, então GI mais 1, mais a base menor, vou deixar esse 1 aqui bem embaixo, porque ele é um subscrito, tá? GI mais 1, mais a base menor é GI, base maior mais base menor, vezes a altura, então base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura. A altura é essa dimensão aqui, ó, entre xi e xi mais 1, portanto, xi mais 1 menos xi. Tudo isso dividido por 2, certo? Então, dessa maneira, a gente consegue fazer aí o cálculo do DAG, somando todos os DAGs, aqui, conforme a gente mostrou aqui, ó, integrando todos os DAGs, a gente tem exatamente o valor dessa integral, tá? Então, essa integral aqui é o somatório de todos os DAGs. Então, nós vamos utilizar essa fórmula para calcularmos aí o valor da coordenada x do ponto de aplicação da força, certo? Do XFV. Ficou dúvida aqui, pessoal? Tá tranquilo até aqui? Bom, vamos solucionar esse problema calculando, então, esses valores a partir da nossa planilha do Excel, tá? Depois a gente retorna lá no nosso item C. Então, vamos abrir aqui uma planilha Excel para que a gente possa trabalhar. Inicialmente, vamos jogar na planilha, ou lançar nas planilhas, os dados do problema.
são aqueles parâmetros do problema, como por exemplo a massa específica do fluido. Vamos colocar a massa específica em unidades do Sistema Internacional em quilograma por metro cúbico, certo? Vamos imaginar que seja água, em temperatura ambiente, então 1000 kg por metro cúbico. Aqui o ρ, eu vou colocar aqui em símbolo grego. Temos ali então a massa específica do fluido, tá? Massa específica como dado de entrada. Qual outro seria o dado de entrada do nosso problema? O comprimento da comporta, né? Comprimento da comporta, um comprimento em metros, nós estamos trabalhando ali com uma comporta de 1 metro de comprimento, fazendo o cálculo por metro de comprimento de comporta. O que mais? O raio da comporta em metros, vamos jogar, por exemplo, um raio de 2 metros para essa comporta. Temos mais algum dado de problema aí? Algum dado de entrada? Acho que não, né? Acho que é a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, 9,81, a gente já pode lançar esse valor aí diretamente, tá? Então, de acordo com as equações que nós deduzimos, a gente já tem condições de calcular aqui diretamente ó, a componente FH, componente horizontal de força, inicialmente em newtons, certo? Ela vai sair aí unidade do Sistema Internacional. Vamos só melhorar a nossa planilha aqui um pouquinho. Bom, a componente horizontal de força, conforme as nossas deduções, ela pode ser calculada com essa equação aqui, ó, né? Então, ρgr vezes R vezes L dividido aí por 2. Vamos lançar isso aqui lá para a nossa planilha Excel, que vai ficar aqui num tamanho meio exagerado, mas dá para a gente ver, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos colocar essa equação aqui nessa célula. Então, isso aqui vai ser igual ao ρ, massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes o raio ao quadrado, vezes o L, tudo isso dividido por 2, nós chegamos aí à componente horizontal de força, né, de 19.620, né, 19.620 newtons. Ficou dúvida aqui, pessoal? Esse valor em newtons. Vamos imaginar que a gente queira calcular essa componente de força em tonelada-força, né? Essa componente de força em tonelada-força consiste em pegarmos a força em newtons, o valor da força em newtons, dividirmos pela aceleração da gravidade. Se dividíssemos só pela aceleração da gravidade, a gente teria a força em kgf. Mas a gente ainda divide por 1000 para termos a força em tonelada-força. Então, essa força horizontal é uma força aí de 2 toneladas-força que atuam horizontalmente sobre a comporta, para cada metro de comprimento de comporta. Tudo bem até aqui, pessoal? Bom, vamos calcular também a profundidade do ponto de aplicação, o H do CP, dessa componente horizontal, essa profundidade dada em metros, tá? Nós vimos ali do nosso cálculo que a profundidade do CP é 2/3 de R, né? Então, nós vamos simplesmente substituir essa fórmula aí, ó, o H do CP, ele vai ser igual a 2/3 de R. Então, está a 1,33 metros da superfície livre. Essa é a profundidade do ponto de aplicação da componente horizontal. Feito isso, nós vamos trabalhar agora com a nossa componente vertical de força, né? Cujo valor também nós já chegamos aí a deduzir. Deixa eu só apagar esses itens aqui. Vamos colocar aqui então ó, a componente vertical, FV, calculando inicialmente em newtons. Vamos lá, nossa teoria, ou nas nossas demonstrações, né, chegamos à conclusão que FV pode ser calculada por essa fórmula aí. Vamos trazê-la aqui para o Excel para a gente poder copiar. Então vamos escrever aqui, ó, a FV é igual à massa específica do fluido, vezes a aceleração da gravidade, 9,81, vezes π. O π no Excel é escrever PI, abrir e fechar parênteses, tá, pessoal? Se nós fizermos isso, escrevermos PI, abrirmos e fechar parênteses, o Excel automaticamente reconhece que esse aí é o 3.141593 e aí vai por diante, é o valor de π, tá? Vezes o raio elevado ao quadrado,
vezes o valor do comprimento da comporta, dividido aqui ainda por 4. Então, esse aí é o valor da componente vertical de força, 30.819 newtons. Vamos fazer a mesma coisa também, calculando essa componente em toneladas força, certo? Então, essa componente computada em tonelada força é pegar o valor em newton e dividir por 9.810, 3,141593 tonelada força. Foi o próprio valor de π, né? Mas isso, se nós alterarmos o raio, aí as coisas mudam, né? Os valores mudam ali, tá? Então, nós chutamos ali um raio inicial de 2, um raio da comporta de 2, a gente chegou a esses valores. Então, tanto esse valor em newton para a componente horizontal, vamos deixar aqui destacado, esse valor em newton para a componente vertical e a coordenada dos seus pontos de aplicação, a profundidade do ponto de aplicação da componente horizontal, e vamos agora calcular o ponto de aplicação, aquele XFV, que seria o ponto de aplicação da componente vertical. Esse XFV é que vai depender, conforme nós mostramos, da integração. Então, nós precisamos resolver a integral para depois calcularmos o ponto de aplicação dessa força, tá? Então, conforme a gente vê aqui, ó, esse ponto de aplicação, ele vai resolver aqui, vai depender aqui da solução dessa integração numérica. Vamos trazer isso para cá. Ficou meio grande aqui, né? Vamos ver se a gente diminui aqui. Ih, ficou horrível. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Agora sim, ele foi colado como figura, ficou melhor. Tá tranquilo até aqui, pessoal? Vocês estão entendendo? Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar agora com a função do integrando, que é a função g de x, certo? Então, nós vamos aqui impor alguns valores, podemos até fazer isso aqui do lado, impor aqui alguns valores de x, esses valores de x estão em metros, vamos calcular o valor da função g de x, vamos calcular os DAG, né? Aqueles elementos infinitesimais de área a partir desses pontos. Até quando que nós vamos impor, por exemplo, o nosso valor de x? Até o valor do raio que a gente tem, né? Vamos lembrar que o x ele está variando aqui em cima, ó, de 0 nesse ponto até r nesse ponto. Tá? Então, nós vamos distribuir ou discretizar essa distância x em vários pedaços até chegarmos ao valor do raio r. Tá? Então, nós vamos começar com x igual a 0, por exemplo, e vamos fazer discretizações, por exemplo, tem que ser pequenas. Tá? Para que o resultado fique preciso, as discretizações elas precisam ser bem pequenas. Então, vamos fazer discretização de 1 em 1 centímetro. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, esse valor aqui é igual a esse, mais 1 centímetro. É o anterior mais 1 centímetro. E aí a gente vem trazendo isso até chegarmos no valor do raio, no caso aqui de 2 metros, tá? A gente vem trazendo até chegarmos ali no valor do raio. Veja que até aqui chegamos a 0,69, a gente precisa descer bastante. 1,16, a gente chegar lá em torno dos 200, né? Que acho que nós já passamos. Bom, então, nós precisamos chegar até o valor do raio, né? Portanto, até o valor de 2. Tudo bem? Então, nós discretizamos o nosso trecho, que vai de 0 até R, de 1 em 1 centímetro. Se discretizássemos de 1 milímetro, melhor seria. Seria melhor, o nosso cálculo, que é numérico, seria mais preciso, certo? Feito isso, nós vamos calcular agora a função g de x. Vamos lembrar aqui, ó, a função g de x, vamos localizá-la. É essa função aqui, ó, x vezes raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. É essa a nossa função g, tá? Então, nós vamos escrevê-la assim, ó, ela é igual a x vezes a raiz quadrada, a raiz não que é a raiz mesmo, de r ao quadrado. Esse valor do raio é um valor fixo, então a gente fixa ele colocando um cifrão antes e depois na letra. Esse valor ao quadrado menos o próprio valor de x elevado ao quadrado. Então essa é a nossa função g de x. E a gente arrasta essa função até lá embaixo, de forma que a gente tenha todos os valores da função g calculados.
Só para a gente ver o comportamento desse gráfico x em função de g de x, vamos selecionar aqui e criarmos aqui um gráfico de dispersão, para a gente ver qual é o comportamento dessa função. Tá? Vamos selecionar os dados, editar e vamos pegar até valores lá embaixo. 1100, ó, não tem valor até 1100, só tem até 200 e tanto. Mas se não tem nada abaixo de 1100, a gente pega e ele vai conseguir traçar aí o gráfico. Certo? Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da função g de x. Tudo bem, pessoal? Onde nós temos aqui no eixo das ordenadas o valor da função g e no eixo das abscissas, aqui no eixo das abscissas, o valor de x. Veja que ficou um gráfico parecido com aquele que a gente tinha desenhado lá, né? G em função de x. O gráfico foi isso aí. Deixa eu apagar aqui essa. Vamos deixar integral, que daqui a pouco a gente vai usar. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos calcular os elementos de área, né? Situados entre x, valores de x subsequentes. Então, esse elemento de área, ele pode ser calculado. Nós vamos pular aqui o primeiro, né? Ou vamos calcular o primeiro. Ele é igual a xi, que é a base maior. A base maior é igual a esse valor. Opa, precisamos colocar igual aqui primeiro. Base maior é a função g, mais a base menor, o valor anterior, vezes a altura. A altura é a diferença de x. Esse menos esse, aqui dividido por 2. Então, nós temos aqui o valor da função DAG e a gente arrasta isso até embaixo. Vamos observar que pode acontecer lá embaixo. Lá embaixo nós não temos os dois últimos valores. Tá? Esse valor aqui, ele apareceu com erro. Sinceramente, eu não sei por quê, porque raiz de zero seria zero, mas o Excel ele vai dar um erro no cálculo da raiz de zero. Então, esse valor aqui, ao valor de raio zero, ele converge para zero. Tá? Então, dessa maneira, a gente tem condições aí de computar tudo. A gente elimina aquele erro, porque a função ela converge para zero quando o raio vale 2. Ela converge aqui para zero. Tá? E, então, o que nós precisamos calcular? A integral. A integral é simplesmente o somatório dos valores de dA. Integral. Então, nós vamos somar, né, o somatório de todos os valores presentes aqui na coluna G. Vamos somar todos os valores. E esse somatório vai dar finalmente aí o valor da nossa integral. Tá, pessoal? Dúvida até aqui? Tá tranquilo? Bom, então... Agora sim, nós vamos aplicar essa equação aí para computarmos aqui o XFV. Deixa eu só jogar esse gráfico aqui para baixo. Sai fora esse gráfico. Sai fora. Vamos colocar esse aqui, que é a equação que nós vamos usar. Tá? Então, o valor do XFV ele vai ser igual aqui a massa específica ρ, vezes a aceleração da gravidade, vezes o L, comporta. Tudo isso dividido pela componente vertical de força, em newtons, tá? Pelo componente vertical de força, e tudo isso multiplicado pela integral, por esse. Deu um. Vamos ver qual foi esse nosso erro. Vezes a integral. Vamos ver qual é o erro aqui que ele deu. B10. Não, vamos escrever essa forma aqui. Agora eu não enxerguei qual foi o problema que ele deu. Tá? É isso aqui vezes o L. Vamos multiplicar aqui então pela integral. Peraí. Não. Agora ele travou tudo, hein? É aqui, ó, essa imagem aqui, ela tava, eu acho que era isso, ela estava entrando aqui na célula, tá vendo? Isso atrapalhou o nosso cálculo. Eu acho que foi isso aí, estava bem esquisito. Vamos escrever de novo. O vezes o G, 9,81, aceleração da gravidade, vezes o valor do L, da comporta,
Tudo isso dividido por FV em newtons e tudo isso multiplicado pela integral. A integral está aqui, o H3, certo? E aí nós temos lá o ponto de aplicação da componente vertical de força, o XFV. E dessa maneira a gente localiza todos os pontos de aplicação, tanto da componente vertical quanto da componente horizontal. E a gente fica apto, nesse caso, a resolver o item C do nosso problema, que é o cálculo da força P que vai manter aquela comporta estável. Pergunto para vocês, ficou alguma dúvida aqui, pessoal?